Olá pessoal, eu me chamo Isaías de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, esse é o nosso pequeno espaço onde usamos para resolver algumas atividades. Se inscreva no canal aí, no botãozinho vermelho abaixo, para você acompanhar nosso trabalho e ajudar a fortalecer a nossa comunidade. Se você já é inscrito, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Bom, vou trabalhar com você a seguinte questão de mecânica geral. O enunciado diz o seguinte: o parafuso na figura está sujeito a duas forças, F1 e F2. Determine o módulo e a direção da força resultante. Este é o desenho que foi dado. Nós temos aqui um ângulo de 10 graus e aqui de 30 graus. Uma força F1 de 200 newtons e a outra força F2 de 300 newtons. Vamos resolver essa atividade? Bora? Bom, aqui primeiramente você vai completar para entender melhor. Paralelogramo. Você vai traçar uma reta tracejada paralela a F2 e uma outra paralela a F1, certo? Bom, aqui onde você vai indicar, ligando a diagonal aqui, vai ser a sua força resultante. Ok? Bom, mas antes disso, o que a gente precisa deixar claro é a distribuição dos ângulos de um paralelogramo. Saiba que o ângulo interno de um paralelogramo, a soma deles resulta em 360. Então, o que a gente tem aqui, este ângulo com este ângulo, tem que dar 360 graus. Vamos verificar? Aqui nós temos um ângulo reto, certo? E o ângulo reto é medido em 90 graus. Este ângulo reto, tirando 10, 90 menos 10, 80. 80 com 30, 110. Então este ângulo aqui, vale 110 graus. Então este também valerá 110 graus, certo? Se a soma dos ângulos internos de um paralelogramo é de 360, tirando 110 com mais 110, ou seja, tirando 220, nos restará 140. 140 para dividir em dois ângulos, teremos 70 graus para cada um. Então aqui nós teremos 70 graus e aqui também 70 graus. Depois que a gente faz essa distribuição dos ângulos dentro de um paralelogramo, é hora de fazermos o triângulo que iremos aplicar a nossa lei dos cossenos e posteriormente lei dos senos. Bom, primeiro eu vou trabalhar com este ângulo aqui ou este triângulo aqui, certo? Então eu vou tirar esse triângulo para fora do desenho para eu conseguir enxergar melhor o que está acontecendo, certo? Então é este triângulo aqui. Ok? Vou fazer ele um pouquinho maior. E aqui nós temos esse triângulo aqui. Nós temos a força resultante. E nós temos o ângulo de 70 graus. E aqui nós temos a força F1. E aqui nós temos a força F2. Bom, esta força F2 paralela a esta. Então aqui é a força F2. Ok? Bom, o que a gente vai conseguir? Aplicar a lei dos cossenos, que diz o seguinte: a força resultante é igual a raiz quadrada de força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado menos 2 vezes força 1 vezes força 2 vezes o cosseno de gama. Bom, toda vez que você tiver triângulo parecido com isso, você pode aplicar a lei de senos. E lembrando que o ângulo gama é o oposto à força resultante. Aqui. Certo? Tudo bem?
Hora de aplicar, vamos substituir. Força 1 é 200, força 2 é 300 e o ângulo gama 70. Ok? Queremos o seguinte, que a força resultante será a raiz quadrada de tudo isso daqui. 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado menos 2 vezes 200 vezes 300 vezes o cosseno de 70 graus. Ok? Bom, vamos aplicar na calculadora. Veja como que eu aplico aí. Então vamos calcular aqui a força resultante, né? A gente vai usar 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado menos 2 vezes 200 vezes 300 vezes, vou abrir um parênteses aqui, está em graus, já está em graus, não, cuidado para não usar radiano aqui, quando estiver em graus, o ângulo você usa graus 70, já está em graus, então já vai entender que isso aqui é o comprimento angular. Cosseno. Fecha o parênteses. E agora igual. Então, dentro da raiz vai ficar 88.957,5828, lá vai pedradas. Tirando a raiz quadrada disso, teremos a resposta que é 298,2575. Arredondando para duas casas, 298,26, porque o terceiro algarismo aqui é maior ou igual a 5, é maior do que 5, certo? Então, depois que você conseguiu aplicar em calculadora, você chegou na força resultante de 298,26, este valor aproximado em newtons, certo? Eu vou utilizar agora este mesmo triângulo, certinho? Só que eu vou usar a parte de baixo, porque eu já tenho um ângulo aqui de 30 graus, que é este ângulo aqui, ó, do eixo aqui, ó, que estava indicado inicialmente aqui, que eu vou dizer aqui para você, destacar em amarelo aqui, ó, tá vendo? Que tinha no início, se você voltar o vídeo você vai ver. Porque ele quer a direção da força resultante. A direção é esse ângulo aqui, ó. Certo? Eu vou chamar aqui, posso chamar de sigma, qualquer valor que você precisar. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de beta. Tá? E aí o ângulo que eu vou encontrar aqui, ou de φ, se você quiser, posso chamar de φ. Tá? Beta, o que você quiser, tá? E aqui o ângulo que eu já tenho, que é 30, quando eu obtiver este ângulo aqui, ó, vou complementar o triângulo, vou pegar essa parte de baixo aqui, ó. Certo? Este ângulo aqui, ó, é este ângulo total aqui, ó, porque eu estou com o triângulo FR aqui e F1 aqui, ó, FR e F1. Este ângulo eu vou chamar ele de alfa, vai ser o completo. Quando eu encontrar alfa, eu vou retirar 30 graus e vai me sobrar apenas beta, que é a direção da força resultante, é a direção do módulo. Ok? Então, para isso eu vou aplicar a lei dos senos, onde eu tenho a proporcionalidade entre duas razões. Aqui eu tenho 70 graus e aqui eu tenho a força resultante, que já está indicada. Esta força aqui, ó, que é o oposto ao ângulo alfa, é a força F1. Esta é F2, que é o oposto a F2. F1. Então, pela lei do seno, você tem o seguinte, que a força resultante dividido por seno de 70 graus, que é o oposto à força resultante, é igual, proporcional à força 1 dividido por seno de alfa. Certo? Vou substituir a força resultante, a força F1, teremos o seguinte,
298,26 dividido por seno de 70 graus igual a 200, que é a força 1, dividido por seno de alfa. Eu vou isolar seno de alfa, então teremos seno de alfa vezes 298,26, 298,26 seno de alfa igual a 200 vezes seno de 70. 200 vezes seno de 70. Certo? Então, o que a gente tem é que seno de alfa será igual a... Vou operar na calculadora o seguinte: 200 vezes seno de 70, ou seno de 70 vezes 200, dividido por 298,26. Veja aí como que eu operei na calculadora. Fazendo a multiplicação aqui de 200 pelo seno de 70, já está em graus, ó. Então, 70 seno vezes 200, certo? Encontraremos isso. Depois que você encontrar este valor, o que você vai fazer? Vai dividir por 298,26. 298,26. Certo? E você vai encontrar 0,63011 e lá vai pedrada. Este é o valor que você encontra para seno de alfa. Bom, você viu como que eu operei na calculadora? Então, nós teremos 0,6301 vai tijolada para seno de alfa. Para encontrar o alfa, a gente precisa operar novamente na calculadora e procurar o arco seno de 0,63. O arco seno de 0,63011 da vai tijolada, que vai ser o alfa. Ok? Esse é o ângulo que eu procuro. Veja como que eu opero na calculadora aí. Para você encontrar o alfa, você pega e calcula o arco desse seno. O que você vai fazer? Já tem esse valor, você vai vir aqui na inversa, aplica a inversa e vem no seno menos 1. Aplicou, você vai encontrar o arco seno de 0,63 lá vai tijolada, que é 39,058, aproximadamente 39,06 graus. Depois que eu operei na calculadora, você viu que o alfa é 39,06 graus aproximadamente. Como ele não pediu o alfa, ele pediu apenas a direção do módulo da força resultante, que é esse pedacinho aqui, eu vou fazer 30 graus, né? Eu vou fazer 39,06 menos 30 e vamos sobrar o beta, que é a direção dessa força resultante. Ou seja, o beta, que é a força resultante, é de 9,06 graus. Porque 39,06 menos 30 é 9,06 graus. Esta é a segunda resposta que foi solicitada. A primeira foi essa. Veja bem. Determina o módulo 298,26. A direção da força resultante 9,06 graus. Ok? Bom, pessoal, se você chegou até aqui, você é feliz. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Se você estiver inscrito, permaneça nos acompanhando. Valeu, até a próxima.